Bom dia, caminheiros e caminheiras. Bom dia. Tá cedo pra porra aqui. São 7 da manhã, mas é aquela rotina da China. A gente tem que acordar cedo para evitar as multidões nos pontos turísticos, porque hoje a gente vai visitar a Tianmen, um dos maiores destinos turísticos da China. Todos são, né? O papo é o seguinte: chinês só viaja de tour. E aí, eles vêm pra cá e enchem a fila do lugar com seus tours. Então, se você chegar muito tarde na fila, você vai ficar horas pra comprar o ingresso, vai ficar horas pra pegar o primeiro transporte. Isso em quase todos os destinos turísticos aqui da China. A gente nunca tinha ouvido falar de montanha Tianmen, não por esse nome pelo menos. Mas eu tenho certeza que vocês também já tinham visto uma foto de uma pedra assim com um buracão gigante e uma escada chegando até ela. Bem, é nesse lugar que a gente está indo. E quando a gente chegou aqui, só quando a gente estava passando de ônibus e viu uma pedra lá no alto da montanha com um buraco, que a gente descobriu que esse lugar era aqui. A gente pesquisou e não é só uma pedra com um buraco. É simplesmente um dos maiores teleféricos do mundo. Para chegar em cima da montanha, a gente tem que pegar esse teleférico de 7 quilômetros. Eu vou passar 7 quilômetros pendurada numa caixinha cheia de chinês. Ai, meu Deus. Tá bom. Fiquei tensa. E lá em cima, além de todas as escadas para chegar no tal buraco, a gente vai andar por umas passarelas penduradas no penhasco, inclusive algumas de vidro. Então a gente vai ver o penhasco lá embaixo do nosso pé. Eu tô com medo. Daí a gente vai pegar o ônibus pra ir pra lá, porque é 1,5 km andando do nosso hostel. E só que o ônibus tava lotado, assim, tava tipo empurra pra entrar e tal. Mentira, empurra não tinha. Eles estavam até comportados. Um chinês ou outro furando a fila. Mas tava complicado de entrar, o ônibus veio lotadão e tal. Então a gente resolveu ir andando. E é estranho que todo vídeo a gente fala tipo, de lugar lotado, de fila e tudo mais aqui na China. Mas é isso, assim, é repetitivo, mas toda coisa que você faz na China, tudo que você faz na China envolve pensar nas multidões. Não tem como, é um país de 1,5 bilhão de pessoas, tem que pensar nelas, assim, tem que pensar que vai estar tudo lotado mesmo, tem que sair cedo, tem que, tipo, se for hora do rush, não pegar ônibus, não pegar metrô. É tipo, imagina uma São Paulo, só que do tamanho de um dos maiores países do mundo. É isso, aqui na China é assim. Isso aqui é a única coisa fresquinha que a gente encontra de manhã, como se fosse pão francês, só que ele é cozido no vapor e já vem recheadinho. Só falta uma manteiguinha. A gente já tá há uns 2 meses na China e o pao, que é esse pãozinho aqui, ele já faz parte da nossa rotina diária, do nosso café da manhã diário. Normalmente a gente come ele sentadinho, tranquilo, molhando no vinagre ou no shoyu, mas hoje é correria para chegar lá no Tianmen, né? A gente entrou pelo estacionamento porque a gente não conseguiu achar a entrada de pedestre e a gente também não sabe onde compra o ticket. Aqui na China a gente fica muitas vezes perdido mesmo. São muitas vezes por dia que a gente não sabe para onde ir. E não tem como perguntar, e tem pouca placa, é meio confuso. Aqui na estação do teleférico, antes de entrar para Tianmen, você tem que decidir como você vai subir a montanha e como você vai descer. E depois que decidiu, você só pode fazer aquilo. A gente ficou um tempão ali tentando decidir se ia subir ou descer de teleférico, subir ou descer de ônibus. Quando eu cheguei para comprar, que a gente tinha decidido, o teleférico está em manutenção durante o mês inteiro. Acho que é para trocar a corda, sei lá, ela me escreveu lá em chinês e traduziu, eu não entendi direito. Enfim, não tem teleférico, então a gente tem que subir e descer de ônibus. Por um lado é mais fácil que a gente não tem que decidir, mas vai ser triste não andar no teleférico, né? E a gente vai ter que descer de ônibus, que é o que eu mais tenho medo nas curvas.
bora lá. E foi um pouco mais barato. Já já a gente mostra pra vocês as curvas do ônibus, que são 99. E quem é que vai ficar enjoado aí? Já comeram sardinha chinesa? Empacotado. Guerreiros de terracota, a gente foi ver os pandas, foi ver Buda gigante. Tudo é pago, né? Mas isso aqui foi o mais caro de longe. Quantas curvas já foram? Uma? Tá bom ou não tá? Faltam 98. A gente pensou que já estava subindo a estrada, mas a gente está vindo para a entrada oficial do lugar. A gente nem apresentou o ticket ainda, é óbvio. A gente é muito Zé Mané mesmo, né? Mas ó, o buracão lá. Mas é que vocês não reconhecem. Pô, uma pedra com um buraco assim. Essa pedra aí já foi até a capa do meu Windows, pô. Eu lembro disso. Como o bondinho tá fechado, a gente comprou os tickets lá embaixo e viemos de ônibus até a entrada de fato, de onde seria o bondinho e de onde saem os ônibus para a estrada das 99 curvas. Então agora a gente encontrou os grupos aqui. E não tava vazio. Mas também não tá tão cheio quanto poderia. Então, bem, mas é um pontinho aí pra nós. É óbvio que a galera dos tours sabia que o teleférico tava fechado. Então eles já vieram direto pra cá, não foram lá pra entrada no meio da cidade, né? É, aqui tem uns grupos, mas não tantos assim. Tranquilo. Rapaz, até raio-x tinha nesse negócio. Tipo, passaporte é raio-x. Acho que a gente tá entrando numa área de segurança máxima aqui. Tipo, é o buraco da China, né? Nas atrações lá perto de Pequim também era assim, mas faz um tempo que a gente não passa por essa segurança toda. Estranho. Só em estação de trem. Sim, claro, sempre. Sempre. Só faltam botar a gente dentro da máquina de raio-x. O embarque é muito apertado, socorro. Isso tudo com pressa, o motorista já tava ali, pô, vamos logo, caramba. Se ele for rápido, eu vou dar na cara dele. Agora sim, a gente tá nas curvas. Aquelas estreias não contaram. Gente, a curva é assim, ele tá vindo e a curva é voltando totalmente. Ele tem que fazer em 8, ele tem que chegar, virar pra poder subir. Coisa louca! E conta como quantas curvas é essa? Eu acho que é só uma. Meu Deus! Eu acho que já foram 37 curvas. Um terço. Eu contei 63. Tá muito errado. E aí, quem tá certo? Óbvio que eu tô certo. Eles tinham que numerar as curvas, né? Verdade. O buraco lá na pedra era uma caverna antigamente. Ai, muita curva! Era uma caverna antigamente, só que o fundo da caverna desmoronou, parece, ou alguma coisa do tipo. E hoje em dia ela é aquele buraco lá bonitão que a gente vai lá ver. Foi menos ruim do que eu imaginava. É tão bonito que a gente se distrai com o cenário e tal. Aí tu lembra que tá numa altura do caralho. Ah, meu Deus. Ah, olha que lindo. Ah, meu Deus. Olha onde a gente chegou. A gente vai subir essa escada aí e são 999 degraus. Esse é um número sagrado para o budismo. Eu não lembro exatamente qual é o significado, mas é sagrado. Para quem quer subir lá até o buraco, mas tem preguiça de subir pela escada normal, tem uma escada rolante. E ela vai por dentro da montanha, tá vendo? Ela é um túnel que de alguma maneira vai chegar lá.
Mas a gente não vai, porque a gente quer ter o visual todo da subida e porque é pago também. 32 yuan pra pegar a escada rolante. A gente não é tão preguiçoso assim, não. Vamos subir. Escada rolante eu pego em shopping. Então, aqui já é pra treinar, porque lá em cima tem uma passarela de vidro sinistra pra passar. Lá vai ser bem pior que isso. Aí já vai treinando aqui. O lugar aqui, obviamente, como quase tudo na China, é sagrado para alguma religião. Aqui é para o budismo. Aí você vê aqui uns incensão e tal. E Marcela já falou, são 999 degraus, que significa algo tipo um número de grandeza, de alcançar os céus, porque falta 1 pro 1000, né? E aqui tem 999 degraus, divididos em 5 partes menos inclinadas e 4 partes mais inclinadas. O que soma 9, e na plaquinha ali dizia que levava alguma coisa ao 99, que é outro número sagrado do budismo, que é basicamente a mesma coisa do 999, é um monte de número sagrado, essas religiões inventam tanta coisa que fica confuso. Mas é isso, aí a escada, lá em cima no final, tem um templo budista muito antigo, que a gente provavelmente vai ver, não no final da escada, mas no meio da trilha. E, bem, vamos lá, é coisa sagrada pra todo lado. Isso aí é a China, religião, religiosidade na veia. Esse é o trecho íngreme e esse é o trecho não íngreme. Aí tem mais 5 íngremes e mais 4 não íngremes. Eu passei um não íngreme. Já tô cansado. A Marcela mal se mexeu ainda. Finalmente, uma placa que me entende. Sim, degraus são perigosos, escadas são perigosas, evite ao máximo que você puder. Elas não são legais. Enquanto a gente está aqui descansando da subida para continuar, aproveita e se inscreve aqui, ó. Segue o nosso canal que tem muita coisa legal. É só clicar que o vídeo não para não, gente. Clica aí, se inscreve e vocês vão acompanhar nossos vídeos daqui pra frente. Olha que legal! É subindo essas escadas, fazendo essas coisas que a gente faz de vez em quando para economizar, que a gente se questiona seriamente sobre o valor do dinheiro. E aí, não valia 30 yuan para subir isso aqui? Quanto vale a hora de trabalho? Quanto vale do seu trabalho subir 999 degraus? São essas coisas que você tem que levar em consideração. Já tô quase no finalzinho, mas eu queria falar que uma coisa que a gente volta e meia repete nos vídeos é essa relação estranha dos chineses com a natureza. Tipo, o lugar aqui é bonitão pra cacete e eles botam uma vozinha irritante falando, tá ouvindo aí? Essa vozinha irritante falando. Eles colocam alto e isso é normal, assim. Sempre tem voz falando. A musiquinha de vez em quando é legal. Mas, nossa senhora, pra que tudo tão alto? Os guias dos grupos de turismo, tudo com microfone. Ai, pra quê? Parabéns! Conseguimos, pô. Cadê meu certificado agora? 999 degraus. Cadê meu certificado, governo chinês, Mao Tse Tung? Pode até ser a porta do céu, mas esses grupos de turistas fazem disso aqui o próprio portal do inferno. Credo, gente. Vai. Tudo
bem viajar em grupo, mas precisa de um megafone por guia. Sério mesmo? Não tem outro jeito. Até a Marcela tá reclamando, gente. Ela é toda de boa com essas coisas. É chato mesmo. Chato! Essas plataforminhas que a gente tá andando, se liga no que elas são, gente. Credo. Um pouco de medo. Um pouco. A gente não tá em cima de uma rocha sólida, não. A gente tá num fiapinho de cimento aqui. Tua mãe. Depois que já subiu os 999 degraus, aqui do topo aqui do buraco, pra ir pro resto da montanha, onde tem as passarelas, tem uma outra escada rolante. Só que essa é a única opção, não tem mais escada normal, então ela é de graça. Vocês estão me ouvindo? Bicho, as cenas do topo da montanha são tão lindas, mas tão lindas, que vocês não iam aguentar tudo isso num vídeo só. Então clica aí pra ver o que a gente aprontou no topo da Tianmen. Valeu!